O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou babaca por não contar a minha ex que sou um homem casado agora? Uma situação estranha aconteceu comigo no último final de semana e eu queria saber se o que fiz foi errado. Minha esposa e eu estávamos perto de Seattle no último fim de semana visitando minha família. Nós dois estamos na casa dos 30 e poucos anos e estamos felizes casados há 4 anos, juntos há 6. Saímos para um bar no sábado com um grupo de amigos para colocar o papo em dia. Quando eu estava indo ao banheiro, senti um toque no meu ombro e, para minha surpresa, era Jen, minha ex. Jen e eu namoramos por 4 anos, quando tínhamos 20 e poucos anos. Jen me deixou porque queria se explorar e, como eu era seu primeiro namorado, ela sentia que estava perdendo algo na vida. Eu estava muito feliz com ela e tinha um emprego em tecnologia que nos colocava em um caminho financeiro muito estável. Eu provavelmente estava há alguns meses de pedi-la em casamento. Fiquei com o coração partido e levei alguns anos até poder começar a namorar novamente. Embora Jen e eu tenhamos permanecido amigos por 1 ano após o término, fiquei sem contato com ela para poder seguir em frente e nunca mais falei com ela desde então. Minha esposa sabe de tudo isso. Voltando ao incidente, Jen deu um tapinha no meu ombro, e fiquei surpreso ao vê-la. Ela me abraçou e trocamos gentilezas. Ela estava lá com suas amigas, e todas estavam sentadas no bar, eu conhecia a maioria delas. Elas também vieram me cumprimentar. Conversamos por alguns minutos antes de eu sentir que precisava encerrar a conversa. Falamos principalmente sobre o que eu estava fazendo na minha cidade natal e como temos sido. Eu disse a ela abruptamente que era bom vê-la depois de anos e que eu precisava voltar para nossa mesa, pois estava com meus amigos. Ela disse ok, e eu rapidamente me virei. Para minha surpresa, minha esposa estava parada bem atrás de mim. Meus amigos identificaram Jen da nossa mesa e minha esposa veio para ficar ao meu lado. Eu disse à minha esposa, que coincidência estranha, peguei sua mão e voltei para a mesa. Quando me sentei à mesa, todos os meus amigos começaram a falar sobre Jen. Minha esposa parecia visivelmente desconfortável com a situação. Tentei mudar de assunto, mas descobri que Jen se casou com alguém há alguns anos, e eles se divorciaram no ano passado. Ela se mudou de volta para nossa cidade natal para poder ficar na casa dos pais até resolver as coisas. Minha esposa parecia realmente interessada na vida de Jen, fazendo muitas perguntas enquanto eu tentava evitar o assunto todo. Quando estávamos voltando para casa, minha esposa me perguntou por que eu não contei a Jen que era casado e que ela era minha esposa. Ela acha que eu deveria tê-la apresentado a Jen para que Jen pudesse ver que sou casado e feliz com minha esposa. Eu disse a ela que estava apenas tentando encerrar a conversa, pois não tive contato com ela há muito tempo e prefiro continuar assim. Minha esposa me perguntou como me senti depois de vê-la depois de muito tempo. Eu disse a ela que estava surpreso porque não esperava vê-la, mas para ser sincero, senti que ela era uma estranha. Eu disse à minha esposa que estava triste porque as coisas não deram certo para ela. Minha esposa ficou chateada porque achou que eu deveria tê-la apresentado a Jen. Ela sentiu que Jen me abraçou por muito tempo e eu deveria claramente ter dito a Jen que era casado e tinha uma esposa adorável. Minha esposa sente que veio da mesa para ficar ao meu lado e se sentiu um pouco insultada por eu não tê-la incluído na conversa. Do meu ponto de vista, eu estava apenas tentando sair da conversa e não vejo como isso teria ajudado alguém. O problema piorou na manhã seguinte, quando Jen me enviou um pedido de amizade no Instagram e também me mandou uma mensagem no telefone dizendo que foi um prazer me rever. Acho que isso despertou minha esposa, por algum motivo, minha mãe, que fez um discurso retórico sobre Jen porque ela odiava Jen quando estávamos namorando. Isso deixou minha esposa muito feliz. Minha esposa acha que não comuniquei claramente a Jen que era casado e foi por isso que ela me mandou uma mensagem no dia seguinte. Rejeitei o pedido de acompanhamento no Instagram e também não respondi à mensagem dela. No entanto, uma parte de mim sente que minha esposa pode estar certa e que fiz algo errado aqui. Eu sou o babaca por não contar a Jen que era casado e apresentá-la à minha esposa, que estava bem ao meu lado? Eu só queria sair da conversa e estava com pressa de encerrá-la. A atualização. Voltamos para casa ontem. Embora minha esposa parecesse ter superado o incidente, decidi que seria melhor me desculpar com ela e deixá-la saber que não tive nenhuma intenção errada. Foi apenas um momento inesperado para mim e eu deveria tê-la apresentado a Jen. À noite, quando minha esposa estava rolando o telefone na cama, decidi tocar no assunto. Eu disse a ela que queria me desculpar pelo incidente no sábado. Sei que errei muito e deveria tê-la apresentado a Jen, para que ela pudesse ver que estamos felizes no casamento. Eu disse a ela que estava apenas surpreso em vê-la e que realmente queria sair da conversa o mais rápido possível. Minha esposa disse que estava tudo bem e ela viu que eu estava confuso quando estava conversando com Jen. Ela disse que quando Jen me viu e me abraçou, todos na mesa começaram a nos encarar. Uma das minhas amigas, Rita, fez alguns comentários escandalosos sobre por que Jen está ali comigo. Minha esposa nunca tinha visto a foto de Jen e demorou um pouco para perceber que era Jen. Ela pensou que ficaria ao meu lado e, assim que eu dissesse a Jen que estou aqui com minha esposa, ela me deixaria em paz. Porém, quando ela ficou ao meu lado por mais de 1 minuto, não percebi. Jen a notou e lançou-lhe um olhar feio. Assim que me virei para ir até a mesa, ela esperava que eu apresentasse a Jen, para que Jen soubesse que ela era minha esposa e não uma garota aleatória ao meu lado. No entanto, corri de volta para a mesa com ela. Pedi desculpas novamente a ela e disse que, do meu ponto de vista, estava apenas tentando encerrar a conversa e voltar para a mesa. Pensando bem, eu deveria ter feito o que ela disse, mas congelei no momento e não estava pensando direito.
Ela novamente me perguntou por que eu estava agindo de forma tão estranha perto de Jen. Eu gostaria de ter uma resposta melhor, mas conversar com Jen parecia errado e tudo o que eu pensava era que precisava voltar para minha esposa. Perguntei se ela se sentia mal por eu estar conversando com Jen ou por ela me abraçar. Ela me disse que sempre teve curiosidade sobre Jen, já que eu estava tão perto de me casar com ela. E quando ela me viu perto dela, ela sentiu que eu ainda estava agindo como alguém age perto de sua paixão. Além disso, ela viu Jen e percebeu o quão linda ela era e se sentiu insegura naquele momento. Meus amigos que deram muita importância a isso também não ajudaram. Ela me perguntou se eu já desejei que Jen não terminasse comigo. Eu disse a ela que se eu tivesse uma máquina do tempo, desejaria 100 em 100 vezes que Jen terminasse comigo, para que eu pudesse conhecer minha esposa e construir uma vida tão linda juntos. Isso a fez sorrir e ela me deu um grande abraço. Perguntei a ela se deveria mandar uma mensagem para Jen e avisar que sou casado. Ela disse que não há necessidade de fazer isso, pois minha foto de perfil nas mensagens é uma foto com minha esposa, e Jen já deveria ter visto isso. Além disso, meu Instagram é público com muitas fotos minhas e de minha esposa. Então, ela me pediu para simplesmente ignorar sua mensagem e seguir em frente com nossas vidas. Mais uma vez, obrigado a todos por serem tão brutalmente honestos. Como seria de esperar do Reddit? Comentários sobre o relato. Estou feliz que eles resolveram as coisas. Mas sério, eu acho que os amigos meio que provocaram drama, até mais do que a esposa do Op e o próprio Op. Sem contar que demonstraram não ter muito bom senso, já que a esposa do Op aparentemente já estava demonstrando não estar à vontade. Eles quase fizeram como crianças na escola dizendo "nó" para criar alvoroço. Tudo resolvido através da comunicação? Está tudo bem no final? Isso é Reddit o suficiente para mim por esta noite. Melhor pararmos por aqui enquanto estamos ganhando, já que isso não é muito habitual aqui no nosso querido Reddit que bem conhecemos. Sim, eu acho que sim, ele não precisava apresentá-la, mas definitivamente deveria ter mencionado algo como minha esposa, em algum momento da conversa ou algo assim, para evitar que alguma merda se espalhasse, o que quase aconteceu segundo o relato do Op. Felizmente a sua esposa não era do tipo de mulher surtada que arruma qualquer justificativa para arrumar uma briga daquelas. As pessoas realmente começam as conversas falando que estão em algum relacionamento agora? Dependendo do tamanho e do assunto da conversa, pode não haver um bom lugar para deixar a informação. Se alguém lhe perguntar como você está, como uma pergunta inicial quando eles esbarram em você pela primeira vez, você normalmente começaria com "estou bem, e você?" Estamos esperando que a resposta agora seja "estou bem, e estou casado, e você?" Eu acredito que parte dessa situação aconteceu justamente porque o Op estava com medo disso acontecer. No que ele ficou estranho na conversa, imaginando que a esposa dele poderia aparecer e interpretar mal a situação, ele deve ter se complicado nas palavras e não agido de forma tão natural, tentando acelerar e encerrar o assunto. Aconteceu que a esposa já estava por perto e ele saiu da forma que inconscientemente ele estava evitando. Ao menos foi a minha impressão. Sim. O Op provavelmente congelou. Simples assim. Ele não se sentiu confortável naquela situação e optou por sair da conversa o mais rápido possível. Esses comentaristas que sugerem que ele queria ficar com Jen em seu subconsciente são o pior tipo de motoristas de banco de trás, que insistem que todos devem agir perfeitamente com absoluta clareza, mesmo em momentos estranhos cheios de emoções complicadas, caso contrário estão com segundas intenções. Não vou reclamar da esposa do Op porque a sua insegurança é justificada. Ela não fez tanto drama e em pouco tempo compreendeu a situação dela. Fora que não seria nem um pouco improvável de Jen se interessar no Op agora. Não quis ele no passado porque queria curtir, depois se casou, não deve ter aguentado o compromisso sério e se separou. Perfil completo de uma mulher que tentaria resgatar um cara do passado que era legal com ela, obviamente, se ele fosse bobo para isso. Segundo relato. Minha esposa disse no passado que um conhecido seria um parceiro melhor para ela, e agora ela está trabalhando com ele. Minha esposa Alice e eu estamos juntos há 9 anos, casados há 7. Antes de nos casarmos, durante uma discussão sobre eu estar infeliz com a natureza festeira dela, Alice me disse, e não leve isso para o lado errado, mas o Chase, na época namorado, agora marido da ex-colega de quarto da Alice, Deanna, seria um melhor parceiro para mim. Isso realmente me afetou de várias maneiras. Acho que porque Chase costumava sair tarde para beber e festejar quase todas as noites da semana, Alice pensou que se eles fossem um casal, ele aceitaria ela também saindo tarde para beber e festejar. Bem, cerca de 10 meses atrás, Chase ofereceu a Alice uma oportunidade de consultoria de vendas para o negócio dele. Alice já tem seu próprio negócio e está melhor do que nunca, então a oportunidade de Chase não era algo que precisássemos para sobreviver, mas qualquer ajuda extra é bem-vinda. Eu expressei minhas preocupações iniciais para Alice. Ela tentou me tranquilizar de diferentes maneiras, como fez quando disse que ele seria um melhor parceiro para ela. Chase era um amigo, festejava demais, muito barulhento, etc. Ao mesmo tempo, sei que Chase e eu somos pessoas diferentes, nunca vou ser como ele, e não me importo porque estou feliz comigo mesmo, mas ainda me incomoda pensar na pessoa com quem eu estava prestes a me casar, agora casada e com filhos maravilhosos, me comparando a alguém que eu normalmente não me importaria e agora não gosto. Para um pouco mais de contexto sobre Chase e Deanna, eles começaram a namorar depois de Alice e eu. Deanna queria se estabelecer como nós e conheceu Chase através de um aplicativo.
Ele não era exclusivo com Deanna e só se envolvia intimamente, eventualmente transmitindo uma DST leve, mas incurável, que fez Deanna ficar um tanto deprimida, já que ela teria que divulgar isso a todos os futuros parceiros pelo resto da vida. Depois de alguns meses, Deanna decidiu que, em vez de tentar encontrar alguém novo e aceitar, ela daria a Chase tudo o que ele queria e ignoraria todas as suas atitudes duvidosas e toda a sua vida de festas para que pudessem ter um futuro juntos. Alice sabia de tudo isso, sabia que Deanna estava triste e deprimida, e acabou deixando de lado alguns dos seus próprios padrões só porque esse cara, Chase, tinha dado uma DST a ela. E então Alice virar e dizer ele seria um parceiro melhor para ela parecia absurdo e completamente insensível. Naquela época, Alice e eu superamos isso, e uma das principais razões pelas quais consegui perdoá-la foi porque Alice e Chase tinham pouca interação, apenas 2 ou 3 vezes por ano, quando os víamos junto com Deanna, e Alice e eu planejávamos nos mudar para perto da família, o que significaria ainda mais distância. Além disso, existem algumas situações que gostaria de destacar. Há a oportunidade mencionada acima. Eu peguei apenas algumas correspondências ocasionais entre Alice e Chase através de um e-mail comercial compartilhado que Alice possui, onde posso ajudar com arquivos e impostos comerciais, mas era de natureza amigável, embora muito mais amigável do que eu já troquei mensagens com pessoas desde que conheci minha esposa. Alice então deleta apenas a correspondência de Chase da caixa de entrada. Alice fala com Chase cerca de 20 vezes mais do que fala com Deanna nos dias de hoje, e há muitas risadas e brincadeiras. Chase está enviando fotos das saídas legais que faz, já que é dono do próprio negócio. Chase liga eventualmente nos fins de semana ou fora do horário comercial, e Alice diz para mim que ele deveria respeitar o tempo dela fora do trabalho, e depois de alguns minutos ela retorna a ligação para ele. Chase envia mensagens ocasionalmente se desculpando por erros de digitação em suas mensagens devido a festas. Houve um incidente de autocorreção onde Alice sugeriu que visitássemos Deanna e Chase. Há algumas vezes em que Alice mencionou Chase enquanto estávamos abraçados. Há a vez em que ela menciona o aniversário de Deanna, e porque há mais de uma amiga chamada Deanna, Alice esclarece que é a que é casada com Chase, a não o sobrenome de Deanna, não a antiga colega de quarto dela. Há Alice mencionando nossos filhos e os filhos de Deanna e Chase têm mais ou menos a mesma idade, e deveríamos visitá-los no meio do país, em breve. Há Alice agindo triste quando ouve de Chase que Deanna está grávida novamente. Porque os aniversários dos meus filhos e dos filhos de Chase estão próximos, a Chase perguntando o que temos feito no mesmo mês do ano levando aos nascimentos dos nossos filhos. Todas essas coisas somadas estão me deixando desconfortável. Eu tentei argumentar com Alice sobre as vendas que ela faz e envia 50% para Chase, dinheiro que ela poderia ter inteiramente se começasse o próprio negócio similar. Tentei argumentar que o próprio negócio de Alice está crescendo e se tornará muito mais ocupado e lucrativo ainda este ano, continuando assim no próximo. Tentei pedir a Alice para manter sua relação profissional com Chase, e ela fica na defensiva como se fosse aceitável agora desenvolver uma amizade com esse cara, o marido da ex-colega de quarto, o melhor parceiro. Então ela fica toda irritada e animada e diz que está enviando um e-mail para Chase agora mesmo para parar de trabalhar com ele. Eu digo a Alice que tudo o que eu quero é que ela estabeleça limites apropriados com esse cara e seja o mais transparente possível. Isso faz com que ela se comporte normalmente por alguns dias, mas depois parece que tudo começa de novo. Não tenho certeza exatamente do que mais devo dizer ou fazer para fazer Alice agir de maneira diferente em relação a Chase, e às vezes acho que tudo o que posso fazer é me concentrar em mim, nos meus filhos e no meu trabalho. A atualização. Passei um tempo refletindo sobre tudo isso, e então nesta segunda-feira as coisas ficaram muito acaloradas. Alice faz seus próprios horários, já que tem um negócio em crescimento onde trabalha de casa sozinha, além de fazer consultoria com Chase. Na segunda-feira de manhã, Alice voltou da academia e colocou um vestido bonito, e eu perguntei a ela quais reuniões ela tinha, já que ela geralmente só se arruma assim para grandes reuniões com pessoas interessantes. Ela também tem reuniões de pijama para encontros não importantes, então se vestir bem é um evento. Sem eu saber, isso foi desencadeador para Alice como mulher. Algumas vezes nos últimos meses, Alice colocava maquiagem, batom ou um vestido bonito, e eu perguntar para que era algo que ela realmente não gostava, mas também nunca comunicou para mim. Para contexto, em média Alice se veste e se maquia talvez uma vez por semana. Mais contexto, eu também trabalho de casa fazendo coisas muito chatas, então estou muito interessado nas reuniões dela com pessoas interessantes e produtos legais, já que realmente não tenho muito mais acontecendo. Bem, naquela noite, enquanto eu cozinhava, Alice mencionou algo sobre ser minha namorada, ao que eu disse a ela que não achei graça e voltei a cozinhar. Humor é subjetivo e eu simplesmente não estava no clima. Ela queria que eu contasse o que estava errado, disse que tinha uma ideia do que estava errado, e então começou a falar alto que era apenas uma piada e gritando que eu fazia perguntas quando ela se arrumava e se maquiava sobre com quem ela estava se encontrando, virtualmente, ou para onde estava indo, o que soava como procurar por algo e ela não gostava disso. Ok, justo o suficiente. Eu disse a ela que não estaria procurando se ela fosse mais aberta e comunicativa comigo. Adiamos a conversa acalorada até mais tarde, quando as crianças já estavam na cama. Eu disse a ela desde o início que estava desconfortável com ela trabalhando com Chase, mas que definitivamente poderíamos usar o dinheiro e, contanto que ela conseguisse me deixar confortável com a situação, eu estava a bordo. Eu pensei que essa era uma abordagem madura e não controladora que iria longe para pedir a Alice que me desse tranquilidade. No entanto, Alice não me deixou confortável com a situação. Também não esperava que o trabalho deles durasse tanto tempo quanto durou. Eu esperava alguns meses, mas devido às demandas em mudança, estava parecendo que poderia durar 2 anos.
A discussão foi ampla e Alice estava mais irritada comigo por procurar algo. Eu mencionei tantas vezes e de tantas maneiras que pedi a ela para se comunicar excessivamente, o que eu deveria ter especificado que queria que ela principalmente se comunicasse excessivamente sobre seus tratos com Chase. Ela não me contava praticamente nada sobre a comunicação deles. Então eu perguntava e ela me dizia o que estava acontecendo com a situação, mas nunca sobre a comunicação deles. Ela disse que, ao eu perguntar, ela entendia que eu estava bem com tudo, mas eu tinha que perguntar porque ela não estava me contando nada em detalhes reais. Como mencionei desde o início, pedi a ela que me deixasse confortável com isso e ela nunca o fez. Eu sabia que Chase e Alice estavam em termos amigáveis, ouvindo ocasionalmente as ligações telefônicas e as reuniões, brincando sobre coisas e planos de fim de semana. Eles compartilhavam algumas fotos das crianças fazendo coisas, e Chase mencionava as coisas legais que estava fazendo, já que ele também é dono do próprio negócio e faz seus próprios horários. Perguntei a Alice se agora ela era amiga de Chase, sempre foi o marido da Diana antes, e ela disse tantas vezes que é uma pessoa amigável e é por isso que é boa no trabalho dela. Então, isso foi uma forma de desvio da conversa. Então eu perguntei com que frequência ela está conversando e se comunicando com Chase e então com que frequência está se comunicando com Diana. Muito pouca comunicação com Diana, talvez 5% ou 10% de sua interação com Chase. Eu disse que parece que ela está se tornando amiga da pessoa que me disse que seria um parceiro melhor para ela, mais do que da própria amiga. Alice tentou revisar um pouco a história dizendo que ela queria dizer que Chase seria um melhor namorado e alguém para festejar junto, e que eu seria um melhor marido e parceiro de vida. Alice tinha dito isso antes, mas foi um tempo depois que estávamos na terapia de casal, depois que ela refletiu sobre o quanto o que ela disse foi ruim e doloroso. Ela pensou que isso me faria sentir melhor na época e eu disse a ela naquele momento que não fez, e ela achou que me faria sentir melhor agora, e eu disse que ainda não fez. Eu mencionei a Alice que ela não estava estabelecendo limites com Chase, como quando ela atende chamadas, responde mensagens, e-mails, etc., ocasionalmente à noite ou nos finais de semana. Um exemplo, em Alice e Chase deveriam receber uma atualização de um cliente na sexta-feira à noite, o que por si só é um pouco invasivo. Alice compareceu, mas Chase e o cliente não. No dia seguinte, Chase ligou para Alice quando estávamos todos juntos em família, nos divertindo. Alice disse que não atenderia porque não é respeitoso com o tempo dela, mas depois, 5 minutos depois, Alice disse que estava muito curiosa para saber o que estava acontecendo, então deixou o tempo em família para ligar para Chase. Eu perguntei a ela 3 ou 4 vezes, realisticamente, quantos casais em cada 10 ou em cada 100 ela achava que ainda estariam juntos se outro parceiro dissesse o que Alice disse para mim. Ela nunca respondeu e em vez disso desviou dizendo, bem, por que você me perdoou então? Alice me disse como ela não gosta de Chase do tipo de pessoa que ele é, mesmo que ela tenha sugerido visitar Diana e Chase antes. Eu disse a Alice para não me dizer que não gosta dele, me mostre. Alice disse que está tão estressada, aí muitas vezes respondo porque ela nos compromete tanto com tantas atividades, e é por isso que não se comunica bem comigo. Perguntei como ela esperava lidar com o aumento nos negócios principais dela e a temporada ocupada que está por vir. Ela disse que não sabia. Eu disse que ela poderia parar de fazer consultoria. Alice disse que teria que parar com a consultoria, já que o negócio dela está prestes a ficar louco, então vai encerrar a consultoria em alguns meses. É isso que temos até agora. Eu sei que fora disso, Alice e eu estamos em um lugar decente, mas não ótimo. Estou esperançoso, mas li um comentário que dizia, se seu cônjuge diz estou desconfortável com isso e você encolhe os ombros e continua fazendo, seu casamento acabou, e isso realmente me afetou. Espero que não seja o caso. Eu realmente acho que Alice tem essa visão arraigada de que ela é uma boa pessoa e, portanto, só faz coisas boas, então qualquer questionamento de ações contrárias a isso é um ataque ao caráter dela, e é difícil conversar e lidar com isso. Após toda essa explicação, e espero que eu não tenha me repetido demais aqui, gostaria do conselho de todos para que possam iluminar minha mente, se eu estou perdendo algum aspecto ou se não estou vendo algo que está acontecendo com o meu casamento. Apreciarei demais toda a ajuda que me oferecerem. Desde já, obrigado. Comentários sobre o relato. Acho que o Op realmente está querendo pagar pra ver, esperando que já seja ele o próximo a pegar algo transmitido pelo Chase. Mas, só acho. Todavia, no lugar dele não ficaria esperando tanto e já daria um ultimato nessa esposa enrolona. Espero que o Op tenha um choque de realidade e acorde logo. Não sei, cara. O Op ficou com ela depois que ela disse, na cara dele, que outro cara seria um parceiro melhor para ela. Ela provavelmente faria aquela coisa de peguei no assento do vaso sanitário e, a menos que ele tenha provas sólidas de que ela dormiu com alguém, ela estará correndo em círculos ao redor dele como já está fazendo agora. Eu me pergunto, tipo, por que diabos você ficaria com alguém que lhe disse isso na sua cara? É algo que não tem como voltar atrás, mesmo que tenha sido dito em um momento de raiva. Então, sua tentativa de justificar isso na terapia foi ainda pior. Sim, seria melhor festejar e acasalar com ele, mas você é o provedor seguro e chato que eu escolhi. Basicamente ela disse que achava o outro melhor, mas escolheu ele. Grande vitória é essa. De agora em diante estarei usando essa frase também, não me diga, mostre-me. Espero que o Op seja testado regularmente e consiga acordar logo. Está claro que sua esposa está traindo ou está no caminho certo disso. Vergonha. Ele parece um cara decente.
Mas para mim está bem claro que se isso não ultrapassou a linha física, na melhor das hipóteses, já é um assunto emocional. Sinto que 90% dos problemas seriam resolvidos se a pessoa do OP visse o que realmente era sua companheira, na época em que ela era namorada ou noiva ainda. Agora já sendo esposa, os seus problemas se tornam ainda maiores para resolver toda essa questão, todavia, não é nada impossível de resolver, principalmente se ele não se permitir ser um cara totalmente apegado. Esse OP está sendo muito ingênuo com essa esposa. Ele está acreditando que ela é uma pessoa honesta e trabalhadora, mas suas atitudes não mostram isso. Como que alguém de caráter aceita ter um negócio com alguém sem caráter como Chase, que inclusive já havia passado um problema para a amiga dela, e ainda por cima consegue elogiar esse cara, reduzindo o seu atual parceiro? Acorde, OP. Se não acordar por bem, acredito que acordará por mal. O OP parece ser uma boa pessoa, mas é triste ver como muitas pessoas escutam um absurdo como ele ouviu, e aceitam a posição de prêmio de consolação em um relacionamento. A esposa do OP não o respeitava antes e continua a não respeitá-lo agora. Quanto antes ele entender e aceitar isso, melhor será para ele, seja para finalmente se impor nessa relação ou para encerrá-la. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.